Algumas histórias não começam com uma escolha profissional, começam com um sentimento de pertencimento. A nossa convidada de hoje conheceu o Colégio Evolução como aluna. Depois passou a caminhar pelos corredores como monitora, auxiliar de sala e hoje ela retorna como professora de língua portuguesa e redação. Ana Clara, seja muito bem-vinda ao Talks Evolução. Obrigada. Ana, você viveu várias fases da sua vida dentro do colégio. Quando olha para trás, qual é a primeira lembrança que aparece à sua mente? Dos professores. Eu tenho uma lembrança muito forte de todos os professores que passaram por mim, principalmente os professores de língua portuguesa, que foram os que me fizeram estar aqui hoje. Dá pra ver que era a tua paixão já. Sim, inclusive a Fran, que hoje é nossa coordenadora aqui, ela foi minha professora de língua portuguesa, ela me iniciou nesse mundo, eu lembro dela lá no 6º ano, e eu já gostava muito. Mas eu tenho um carinho, assim, muito profundo por todos os professores que passaram por aqui. Todos eles me inspiraram a estar aqui onde eu estou hoje. E como era a Ana estudante? Era uma Ana bem dedicada, assim. Eu sempre procurei ser a melhor no que eu fazia. Então, eu como estudante, eu era aquela aluna que procurava dar o meu melhor, mas também sempre já ensinando os outros. Então, eu já tinha isso desde novinha. Eu lembro que os alunos, meus colegas, assim, Já que estava tinham no mais instinto dificuldade, ensinar. eles vinham pedir ajuda e a gente às vezes se encontrava e se ajudava. No ensino médio mesmo, a gente fazia grupos de estudos aqui à tarde. Era uma coisa que a gente estava sempre se ajudando. Assim. Que legal. O Colégio Evolução fazia parte apenas da rotina ou também da sua construção como pessoa? Ah, com certeza, né? Eu estudei aqui desde o meu 4º ano e eu sou quem eu sou por causa das pessoas que eu encontrei aqui, por causa do que eu tive de ensinamento aqui dentro e de todo o apoio, assim. Eu diria que eu tive um envolvimento tanto com os professores, com os colegas, quanto com o pessoal da direção, com o pessoal da secretaria, que sempre me incentivou muito e me fez pertencer mesmo ao colégio, mesmo quando eu ainda não era professora, né? Quando eu estava trabalhando aqui como funcionária e também como aluna. Ana, e você falando, dá pra ver que brilha os olhos. É bonito ver essa emoção. Tem alguma lembrança do colégio que hoje te traz emoção? Não só o brilhar os olhos, mas que te desperta uma emoção? Ai, é até difícil de escolher uma só. Eu lembro, assim, que eu fiz algumas apresentações, quando eu trabalhava aqui, a gente fez algumas apresentações no auditório, Sim. e teve uma que eu interpretei uma fada, que eu era, tipo, apresentadora, assim, da apresentação mesmo, e eu era, tipo, uma fada, e chamava, e conversava com o pessoal, e eu lembro das crianças tudo, assim, ao redor, e olhando com aqueles olhinhos brilhando pra gente. Eu vivi, assim, um momento quase de teatro, assim, né? Mas foi muito emocionante para mim, de ter essa confiança, perceber essa confiança que eles me colocaram de estar apresentando uma apresentação aqui do colégio. E quando aluna, ainda talvez já sonhava em trabalhar com a língua portuguesa nessa época, né? Uhum. Quando aluna, você imaginava que a sua história com o colégio continuaria mesmo depois da formatura? Então, sempre tinha aquela expectativa, porque eu saí daqui com o pessoal já dizendo assim, tu vai, mas tu volta. Então, assim, já tinha aquela expectativa de que talvez eu voltaria. Mas eu fiquei um tempo, né, eu fui morar em Florianópolis, fiquei um tempo lá, eu voltei e antes disso eu tive um filhinho. Então, eu fiquei um tempo sem vir pra cá. E a surpresa pra mim, ainda assim, foi bem grande quando eles vieram me chamar. Porque dá aquele frio na barriga, né? Nossa, voltar para um lugar onde eu era aluna, agora eu vou ter a responsabilidade de ser professora. Então, assim, eu esperava no fundinho, mas eu realmente não tinha conseguido construir esse futuro tão concreto ainda, sabe? Tinha esperança, mas não tinha visualizado. Isso. Ana, enquanto muita gente encerra o ciclo ao concluir o ensino médio, o seu continuou. Você passou a atuar como monitora e auxiliar de sala. Como que aconteceu essa transição? Então, quando eu estava já completando quase os meus 16 anos, que daí eu poderia vir para trabalhar aqui, eu já estava, a monitora que era anterior, né, ela já sempre conversava comigo, eu dizia, não, eu quero vir, eu quero participar, eu já ajudava ela, então já era uma questão que eu já estava me preparando para entrar mesmo, gostava muito disso. E eu entrei como monitora, e era um trabalho que também me favorecia muito, porque eu conseguia conciliar o trabalho, ganhar o meu próprio dinheiro, com estar aqui à tarde estudando para vestibular, estudando para o colégio, né, para as provas. E aí depois, quando eu finalizei o terceirão, eu ainda fiquei, eu não lembro se foi exatamente tudo isso, mas acho que eu fiquei mais um ano aqui.
E nesse um ano, que eu tava cursando à distância, porque foi bem na pandemia, eu fiquei nas salas e eu tive essa experiência, assim, de ir para uma sala de maternal, de ir para uma sala dos pequenininhos. Então foi tudo muito um passo a passo que foi se construído, ambientando. assim. Ana, o que você aprendeu convivendo tão de perto com os alunos e com o elenco do colégio antes mesmo de ser professora? Eu diria que eu aprendi os dois lados da moeda, sabe? Eu era aluna, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos antes de me formar, né? Eu estava na sala dos professores, interagindo com eles. Então, eu era aluna, mas eu também era funcionária. E aí, agora, né, eu sou uma professora também. Então, eu consigo me ver nos alunos, a antiga Ana Clara, digamos assim, e eu consigo ter um pouco mais de noção do que é que eles estão sentindo, do que eles estão esperando de mim. Então, isso eu acredito que faça muita diferença no meu lado profissional de ser professora mesmo, de conseguir entender aonde que eu tenho que chegar para conquistar aquele aluno que era um eu do passado, vamos dizer assim. E existiu algum momento específico onde você parou e refletiu, é isso que eu quero fazer para minha vida? Então, eu tive vários momentos, assim, eu sempre tive muita certeza de que eu queria ser professora, mas começou, esse sentimento foi mais ali pro 7º, 8º ano, e assim, eu lembro que eu não sabia o que eu queria ensinar, mas eu queria muito ensinar. E daí eu fui conquistada pelas professoras de português, assim, porque eu fiquei muito, até o final, entre dar português e matemática. É até engraçado, né? O pessoal pensa que é muito contrário, mas eu gostava muito dos dois. E eu fiquei assim, teve um momento que eu lembro que a professora ensinou a conjugar verbo, a olhar para a sintaxe, e disse assim, não, mas eu tenho que ir por aqui. E tem uma outra memória, assim, muito específica de quando eu fui auxiliar, que eu cheguei a dar algumas aulas reforço dentro aqui do colégio, né, que seria hoje o EVUP. E eu lembro que uma vez eu precisei ensinar todos aqueles tipos de oração para um aluno, né, oração substantiva, oração subjetiva, oração... E eu consegui fazer ele entender. Então, naquele momento, eu disse, não, é isso aqui que eu tenho que fazer mesmo. Foi na prática. Hoje você ensina língua portuguesa e redação. É uma disciplina que vai muito além da gramática, né? O que mais te encanta nessa área? Então, eu de verdade, eu sempre fui apaixonada por gramática, mas eu vejo que a gente sempre teve uma questão de, tipo, achar que é tudo só decoreba, decorar regra, que as regras não fazem sentido. E pra mim, o que tá sendo encantador, vamos dizer assim, é realmente tu conseguir pegar um texto, e mostrar pro aluno, fazer ele entender, ele interpretar e encontrar a gramática dentro do texto, conseguir entender a gramática através do texto. Então, isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade, que eu não tinha essa experiência antes aqui, né? De aprendizado mesmo. E eu aprendi na faculdade que dava para fazer assim, e hoje eu consigo aplicar isso em sala de aula. Então, é muito encantador perceber que dá para juntar esse mundo sem ser a aula de gramática chata, de Coisa só decorar chata. regra, né? Que legal. Ana, para você, aprender a escrever também é aprender a pensar? Com certeza, com certeza. Por quê? A gente desenvolve melhor o nosso pensamento quando a gente coloca no papel, quando a gente coloca ele para fora, né? Eu diria que a gente, tanto falando quanto escrevendo, a gente consegue desenvolver melhor e perceber se a gente está pensando direito, sabe? Porque muitas vezes o que eu percebo nos alunos é que às vezes a gente faz uma pergunta e eles respondem que sim ou que não, ou enfim, dão a resposta certa, mas não sabem desenvolver o porquê. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente desenvolve esse mecanismo de escrita e de tentar desenvolver um texto que dê uma resposta completa, faz com que o aluno consiga perceber como que ele está pensando de verdade. Não dar só uma resposta só direta, mas conseguir argumentar e justificar aquilo que ele acredita. Sabe? E você acredita que escrever ajuda o aluno a se conhecer melhor? Também. Eu conheço várias pessoas, eu tenho vários amigos assim que tinham essa dedicação de escrever diário, de mostrar, assim, se conhecer, de identificar quais eram as dificuldades, de identificar o que estava passando na vida deles a partir da escrita. Tem muitas pessoas que se encontram assim, né, que precisa colocar para fora, mas não sabe como, e às vezes o falar ainda é muito travado, então a gente bota no papel e aquilo ali é como se fosse um alívio, assim, né, então eu acredito que sim. E como que você procura buscar desenvolver o interesse do aluno na sua matéria? Então, o meu princípio é de realmente procurar no texto, mostrar para eles que o português ele não está só no que a gente aprende em sala de aula, mas em tudo ao nosso redor, né? A gente usa a nossa língua o tempo inteiro. Então, a gente tem que entender que, às vezes, a gente está
ali na sala de aula aprendendo, igual eu falei, né, classificar uma oração, mas tem por trás disso, né, tem algo que está sendo desenvolvido antes disso. E querendo ou não, a nossa sociedade atual, assim, ela preza muito pela rapidez de informação. Mas essa rapidez de informação não está vindo completa. E muitas vezes os nossos alunos eles não estão aprendendo a desenvolver uma boa fala, uma boa escrita. E isso precisa ser aprendido, porque querendo ou não, as melhores pessoas são aquelas que conseguem se comunicar melhor, expressar o que elas estão sentindo do jeito certo, né? Muito bom. Você conduz projetos muito interessantes. Um deles é o Caderno de Memórias. Sim. Como que nasceu essa ideia? Então, ela veio de uma proposta da direção em que a gente estava conversando, eu não lembro exatamente qual foi o estopim, mas a gente conversando sobre essa questão de ter um caderno de memórias. Acho que foi numa reunião de pais, que os pais trouxeram essa ideia, assim, de, era tão legal quando a gente tinha aqueles cadernos que a gente decorava e tudo. E daí veio essa ideia lá da direção e disse, vamos trabalhar isso em português. E a gente está conseguindo desenvolver isso de uma maneira bem legal, porque a gente consegue desenvolver a escrita do aluno, trabalhando com os sentimentos que eles têm dentro do coração, que eles estão guardados e às vezes precisa expressar, e ao mesmo tempo fazer disso uma recordação anual do que eles estão vivendo. Isso é muito legal quando a gente pensa no futuro, né? Porque não sei se já tivesse uma experiência assim, mas de pegar um caderno antigo e ler o que tem lá e ver, nossa, eu já pensava assim nessa época, ou olha como eu penso diferente. Hoje eu trabalho com desenvolvimento humano e eu acho que muito do meu desenvolvimento foi porque na época de adolescência, na escola, eu nunca fui um aluno muito bom em português. Costumo dizer isso nos cursos de comunicação e oratória. Porém, a minha maneira de desabafar, de me compreender, era escrevendo. Então, olha só. Às vezes ficava tempão escrevendo, desabafando no caderno, e aquilo era como um processo terapêutico. Sim, e isso desenvolve o português, né? Às vezes a gente olha muito pro português, realmente a gramática, mas o saber se expressar, o saber escrever, o saber se fazer entender é muito mais importante, né? Tipo, é muito gratificante também. Que legal. Esse é o propósito do projeto? Sim, a gente procura também trabalhar com os sentimentos dos nossos alunos, né? Fazer eles terem um meio de se expressar, terem um meio mais, às vezes, mais seguro também, de conseguir colocar no papel e saber que não vai ter ninguém bisbilhotando, vamos dizer assim. E também desenvolver a escrita deles, porque hoje a gente está muito acostumado a não escrever mais, né? Por mais que na escola se escreva, penso que antes a gente vivia desenhando alguma coisa, mexendo nisso, e as nossas crianças não têm mais tanto esse hábito. E o que você percebe nos alunos quando vê eles escrevendo a própria história, as próprias memórias? O que te chama a atenção? É muito interessante, na verdade, assim, principalmente analisando por turma. Porque a gente vê, claro que tem os alunos que têm mais aptidão para escrita, outros que nem tanto, mas ainda assim, eles encontram um jeitinho de se expressar, um jeitinho deles. Tem uns que adoram desenhar e decoram o caderno e faz toda aquela coisa bem linda, assim. E tem uns que são mais simples, mais direto ao ponto, mas é o jeitinho deles. E assim, eu acho muito interessante analisar um texto do quarto, do quinto, e aí já chegar num texto de 8º ano, assim, que tu vê que eles conseguem se expressar melhor. Então a gente vê essa evolução de aprendizado neles, de conseguir se expressar cada vez melhor ao longo dos anos, de conseguir escrever melhor, desenvolver melhor as frases. Isso é muito legal, assim, de observar nos nossos alunos mesmo. E existe algum relato, algum momento desse, dentre todos os alunos, que tenha te emocionado? A gente fez, assim, agora principalmente pensando nas entregas de vitórias, que eles tinham que escrever uma carta de gratidão. E teve um aluno especificamente que ele escreveu um texto enorme, assim, para os pais, agradecendo. Ele é um aluno que ele tem as dificuldades dele, tem as questões dele, laudos inclusive, né? E ele fez um texto lindo, tipo, agradecendo os pais, pedindo desculpa pelos momentos em que ele sabe que ele foi difícil, mas conseguindo expressar para os pais o quanto eles eram importantes para ele. E ele disse, eu lembro certinho assim de como ele escreveu, que ele colocou com os pais dele, para ele era como Jesus carregando a cruz, assim, que era Nossa, aquilo foi muito emocionante para mim mesmo quando eu li, assim, foi incrível ver que ele consegue fazer esse paralelo e expressar isso. É emocionante mesmo, só de ouvir o relato, né? Até me perdi aqui. Também há projetos de leitura. Como fazer uma geração cercada por telas descobrir o prazer da leitura? Então, esse é um desafio que a gente está traçando, assim, a gente percebe muito que, principalmente ali os alunos que já chegam no Fundamental 2, eles não têm esse hábito tão forte de leitura,
E eu penso que já é um pouco da minha geração também, Sim. assim, não é algo que surgiu agora, mas que com o celular, né, não é, a minha geração é a da TV, né, a gente tem a geração do celular que vai afastando ainda mais essa questão do ler. E, ao mesmo tempo, eles também estão em contato com leituras, querendo ou não, né, leituras de legenda, de coisas, de posts e tudo mais. E ainda assim é difícil porque não é uma leitura completa, com começo, meio e fim. Eles têm essa tendência de ser tudo rápido e imediato, né? Então, a gente pede para escrever um texto e, às vezes, o aluno quer escrever uma frase só. Ele quer escrever uma palavra só. Então, é um desafio, mas a gente procura enfrentar isso trabalhando cada vez mais com a escrita, trabalhando cada vez mais com esse desenvolvimento de leitura também. É a era dos recortes, né? É verdade. A era dos recortes, todo mundo quer o trechinho pequeno. Mas quando você percebe que o aluno desenvolve o hábito da leitura, qual a mudança, qual a transformação que você percebe nele? É bem nítida, assim, a mudança. Porque a gente sabe quais são os alunos que eles têm esse hábito de leitura, a gente vê eles na sala de aula, né, com os livros deles, com os livros que eles pegam na biblioteca, e a gente percebe que esses alunos são os que geralmente conseguem desenvolver uma resposta mais completa, conseguem se expressar melhor, eles têm uma riqueza de vocabulário também que é diferente. Então, aquela questão que eu trouxe de conseguir justificar por que deu aquela resposta, de conseguir argumentar, a gente percebe nitidamente que são os alunos que têm um hábito maior de leitura. Tem, às vezes, um hábito de, não só de ler, mas de conseguir criar as próprias histórias na própria cabeça, sabe? Sim. Aumenta o armazenamento de possibilidades, Sim. né? Já no ensino médio, o desafio é a redação do Enem. Como que você trabalha a confiança em um momento que costuma gerar tanta ansiedade? Então, é uma questão até um pouco difícil, porque eu passei por isso há pouco tempo atrás e a gente fica bem tenso. Mas a redação Enem, eu diria que eu tento trazer para eles como sendo um momento em que eles têm que se dedicar para conseguir tirar a maior nota possível. Porque, querendo ou não, a redação Enem ela é um 1000, né? Ela é uma nota só. Quando a gente olha para o restante da prova, a gente tem que ir muito bem em matemática, a gente tem que ir muito bem em linguagens, em humanas, então cada um nas suas coisinhas. Enquanto na redação Enem, se tu consegues uma nota muito alta, já aumenta toda a tua média, né? Então eu sempre falo para eles que não é difícil, é prática. Né? A gente precisa treinar. Então a gente vai cada vez mais, a gente vê essa evolução do primeiro até o terceirão, deles se dedicando e aprendendo a escrever a redação na prática e corrige aqui. Por mais que seja uma escrita, que seja algo que a gente desenvolve na área mais de linguagens e de humanas, eles têm um modelo a se seguir, eles têm uma ideia mais fixa a seguir. E com a prática eles conseguem ir evoluindo e ganhando confiança nisso. Tem gente que... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu era uma aluna que na primeira série do médio não sabia escrever tão bem em redação. Eu sempre fui uma aluna que gostava de escrever texto longo e dar detalhe. E a redação ela é muito direta, né? E aí, nesse sentido, eu vi que do primeiro ano até o terceirão, como que eu consegui mudar a minha escrita, atingir uma nota alta no Enem, por causa da prática mesmo, de não desistir, de conseguir perceber, aqui eu tô errando ainda, eu tenho que melhorar nessa parte. Então, a gente desenvolve essa confiança mostrando que eles precisam, vamos dizer assim, se dedicar bastante para a redação, porque é uma vantagem muito grande para eles tirar essa nota alta na redação. E também nesse sentido de que é algo praticável, de que é algo que dá para aprender realmente no passo a passo, no dia a dia. Legal. Você conhece o Colégio Evolução em diferentes perspectivas, como aluna, como monitora, como auxiliar, como professora. O que cada uma dessas etapas ensinou para você? Nossa, então, acho que são muitas coisas, mas eu diria que me ensinou que o Colégio Evolução ele tem um ambiente muito bom em qualquer uma dessas perspectivas, sabe? Eu fui uma aluna que fui bem recebida, uma aluna que tinha espaço de fala, de aprendizagem e que tinha oportunidade. E conseguir trabalhar dentro do colégio foi muito importante para mim, porque eu acho que eu não seria professora hoje se eu não tivesse tido essa experiência antes com as crianças, se eu não tivesse tido essa experiência antes, até com os outros, de me envolver com os outros professores, sabe? E, querendo ou não, a própria, vamos dizer assim, eu era uma adolescente, né? E ter essa experiência de estar num trabalho sério, mas que ao mesmo tempo te acolhe,
é muito importante. Então, esse acolhimento passou por todas essas etapas minhas no colégio, assim. Hoje, quando entra em sala de aula, quais experiências dessas fases ainda acompanham você? Então, como eu já falei um pouquinho antes, eu consigo lembrar de como era a minha turma. É uma coisa recente, né? Então, eu consigo olhar para o terceirão de hoje e pensar, meu Deus, o meu terceirão era assim também. E olhar para as outras turmas e me identificar com os alunos e dizer, tipo, pô, esse aluno é parecido com como eu era, com o fulano, que era meu colega. Então, querendo ou não, recente, está muito na memória e o tempo inteiro a gente está relembrando Aham. o que foi vivido, né? Então, é bem interessante de perceber isso, de perceber que ali naquele aluno, não é só um aluno, ele é uma pessoa que passou pelas coisas que eu passei, ou que um colega meu passou, e que tem uma família por trás, tem sonhos por trás. Uhum. Então é bem interessante de perceber isso, porque eu passei por essas etapas, querendo ou não. Você acredita que ter vivenciado a realidade dos alunos facilita hoje o processo de ensino? Facilita bastante. Eu diria que, no geral, a gente como aluno, a gente cria expectativas, né? E a gente se frustra quando a gente não consegue atender essas expectativas de aprender alguma coisa, de ter um professor que realmente mostra que quer que tu aprenda, assim. Então, eu acredito que ter vivido essa experiência anterior de ser aluna faz com que a gente, já pensando em ser professora, né, faz com que a gente note, pô, isso aqui é legal. Até hoje eu lembro, assim, eu vou usar essa tática que o meu professor usava para ver se eu dou um jeito aqui nessa questão. Querendo ou não, aquilo ali fica o tempo inteiro na minha cabeça, sabe? Direto mesmo. E eu consigo, a partir desses aprendizados, e que eu vou lembrando também agora, construir eu como profissional hoje, a minha carreira de professora baseada em vários professores que eu tive e também no que eu pensava, no que os meus colegas diziam para mim que pensavam naquela época. Há pouco tempo você ocupava as carteiras como aluna. Hoje acompanha centenas de estudantes construindo os seus próprios sonhos. O que passa na sua cabeça quando percebe isso? Nossa, é um momento assim que eu fico. Qualquer palavra que eu trouxer aqui hoje pode ser que não mude, mas que incentive ainda mais os sonhos das pessoas que estão aqui na minha frente. Eu consigo lembrar, como eu falei, dos momentos em que alguns professores foram muito marcantes na minha vida e que trouxeram uma palavra que às vezes pra gente é tão rotineira, é tão bobo, né, pra gente como professor, mas que pro aluno eu sei que faz diferença. E eu acho que isso é algo muito interessante da gente pensar, que às vezes a gente tá ali não só diante de alunos que precisam tirar nota 7 para passar, que precisam tirar um 10, que precisam, sei lá, tirar uma nota muito boa no Enem, mas alunos que, a partir do que a gente está aprendendo, eles vão conseguir ser pessoas melhores como profissionais depois, no futuro deles, né? Que já estão construindo isso desde já. Existe alguma responsabilidade especial em ensinar no lugar onde você cresceu? Muita responsabilidade. Eu acho que assim, até quando eu vim, eu fiquei, meu Deus, que pressão. Porque com certeza há uma expectativa em cima de mim, como eles já me conhecem, como eles sabem como eu era como aluna. Então eu acredito que isso já estava criado desde o momento que eles me chamaram para vir, né? E nesse sentido, para mim, me faz com que eu seja ainda mais dedicada, com que eu procure sempre dar o meu melhor, porque caramba, eles confiaram em mim, né? Eles me criaram para estar aqui hoje. Então eu diria que é uma responsabilidade muito grande. E o que você espera que os seus alunos levem para a vida além dos conteúdos? Então, eu espero de verdade que eles consigam desenvolver essa questão de interpretação, de conseguir entender um texto, de conseguir se expressar bem e de perceber que na escola, por mais que a gente tenha muito essa mentalidade de que, não, eu tô aprendendo um monte de coisa aqui que eu nunca nem vou usar pra minha vida, mas de perceber que essas pequenas coisas são uma base que a gente vai ser no futuro. É muito provável que eu com certeza não uso o que eu aprendi de números imaginários no ensino médio e matemática, mas se eu tivesse ido para uma outra área, eu com certeza usaria isso. E se eu não tivesse tido a minha base de sintaxe que eu tive em português? Como que eu seria uma professora hoje? Porque a gente chega na faculdade, eles não ensinam do zero de novo, Sim. né? Então, realmente, eu tento passar isso para os alunos. Não é por que a gente tem que aprender, mas é no sentido de isso aqui está formando a tua base intelectual. Isso aqui não pode fazer falta na faculdade. Isso aqui tem que ser um aprendizado que pode ser que em algum momento não seja útil,
mas que ainda assim foi construído na tua cabeça, foi desenvolvido. Isso é muito importante. Se um ex-aluno voltar daqui a alguns anos e disser que você fez a diferença na trajetória dele, o que isso representará para você? Ai, é muito gratificante. Eu acho que, assim, eu como aluna, né, eu consegui passar por isso. Voltar a falar com meus professores e dizer, não, é por causa disso. É tipo assim, Fran, eu lembro de tu ensinando a conjugação verbal para mim. Outros professores de português, eu lembro do momento que assim, pô, sintaxe. Eu chego no 7º ano que eu tô dando os conteúdos que eu lembro que eu gostava muito, e eu fico, uau, eu consigo fazer isso com os professores hoje. E só de imaginar esse sentimento que eu tenho de gratidão com os meus professores, que algum aluno um dia possa ter comigo, nossa, eu fico assim, realizada. De verdade. Vamos fazer um bate-bola para terminar? Tá. Vamos lá. Um livro que marcou a sua vida. Morro dos Ventos Viventes. Uma palavra que define educação. Liberdade. Uma lembrança do tempo de estudante. Café da manhã com os meus colegas. Uma qualidade indispensável em um professor. Confiança. Complete a frase. Escrever é... Conseguir expressar aquilo que está no coração. Agora outra. O Colégio Evolução é... Um berço de muitos aprendizados. Que legal. Muito bom. Ana Clara, ouvir sua história mostra que educar também é uma construção. Você viveu diferentes papéis dentro do Colégio Evolução e hoje ajuda outras pessoas a escreverem seus próprios caminhos. Muito obrigado por compartilhar essa trajetória conosco. E para encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os alunos que estão descobrindo seus talentos e também para aqueles que ainda estão procurando o próprio caminho. Eu diria para eles confiarem no coração deles. Acho que muitas vezes a gente tem muitas pressões externas vindo, né, para levar a gente por um caminho, mas no fundo do nosso coração a gente sabe qual é o caminho que a gente quer trilhar. E conseguir confiar no que o nosso coração diz, conseguir colocar para fora, expressar isso é muito importante para formar o adulto que a gente quer ser no futuro e que hoje eu consegui ser, vamos dizer assim. Que papo gostoso! Até o próximo Talks!